Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio joga fora uma vitória diante do Londrina e escancara uma realidade que o torcedor está tendo dificuldade de enxergar. Eu vou falar sobre isso. O que falta para o acesso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não foi dessa vez que o Grêmio conquistou uma vitória fora de casa, são 10 empates na competição. O Grêmio não consegue vencer fora de casa, seja com o Roger Machado, seja com o Renato Portaluppi. E talvez isso seja um pouco difícil para o torcedor entender, porque eu mesmo aqui saudei o retorno de Renato naquele momento pelo ambiente que ele carrega, pelo ambiente que ele transforma, por toda a sua idolatria, por tudo que ele representa no clube, isso em relação a jogadores, torcida, e nos jogos da Arena a gente tem percebido isso, o quanto o Renato faz a diferença. E na verdade, foi só isso que o Renato trouxe. Se a gente for analisar friamente, a única coisa que o Renato conseguiu trazer de bom, de positivo, nessa reta final de Série B, foi justamente uma blindagem à diretoria, até mesmo ao elenco dos jogadores, porque tudo passa a ser sobre ele. O Renato, quando volta, o torcedor confia cegamente no trabalho que ele realiza e quando ele pede para determinados jogadores serem poupados pelo torcedor, o torcedor acata. E quando o resultado vem dentro de casa, essa sinergia funciona. Quando a gente vai para os números frios da realidade, da técnica, do que o Grêmio apresenta, a gente vê que pouca coisa mudou. Na verdade, o Renato tem sido o Renato de sempre, e com as suas virtudes e os seus defeitos, né? Com os seus problemas e as suas qualidades. O Renato tem a sua história carregada de títulos e de recuperar jogadores e de trazer a confiança para o jogador, para o torcedor, tudo isso é Renato. Mas é Renato também aquela velha aposta em jogadores experientes, rodados, os medalhões, que muitas vezes já não dão mais resposta. E aí eu poderia citar vários aqui. Ele colocou o Edilson na lateral, e aí eu nem vou discutir, porque o reserva dele é o Rodrigo, e o Edilson, mesmo sem a mesma qualidade de outrora, ainda é um jogador que, enfim, acaba agregando pelo nível horroroso da Série B. O Diogo Barbosa, o Lucas Silva, que entrou no segundo tempo, o Tassiano, que vem se destacando, porque, repito, o nível é muito baixo, o Lucas Leiva, improvisado numa função mais adiantada e até, enfim, dando resposta em alguns jogos, em outros a gente sabe que não é a dele. Enfim, uma série de jogadores em que o Renato aposta por confiar nesses atletas e a gente sabe que eles não têm a mesma qualidade. Porque a realidade mesmo é que o elenco é ruim, é muito ruim. Então o Grêmio, que até jogou um bom primeiro tempo contra o Londrina, sofreu, mas jogou terrivelmente no segundo tempo e acabou sofrendo um gol, mesmo que num pênalti bobo lá, que aconteceu pelo braço aberto do Villasanti, mas já estava merecendo o empate, chamou o adversário para o seu campo. O Londrina, gente. O Londrina que até esboçou uma tentativa de G4 no campeonato, mas o Londrina não tem qualidade para estar ali. O Grêmio não pode sofrer tanto assim para jogar contra o Sampaio Correia, contra o Londrina, contra o CRB, contra o Operário, não pode sofrer. Mas sofre porque o time é ruim. O time é muito ruim. Então, assim, torcedor, até o final, esse martírio vai ser dessa forma. Vai ser com jogos em que ganha do CSA em casa, vai lá, ganha do Vasco, porque aí confronto de grandes, encara bem o Cruzeiro, aquela coisa toda, mas daqui a pouco sofre contra um time como o Ituano, sofre contra um time, e eu quero ver contra o Bahia agora, que de novo é um duelo de grandes, que venceu também na rodada, que está um pontinho só atrás, mas tudo bem, o Grêmio vai jogar em casa tem a força da torcida, tem essa confiança trazida pelo Renato, e nos dá mais confiança de que o resultado venha. Fora de casa não adianta, né? Fora de casa já perdi as esperanças, o Grêmio não consegue jogar e muito por conta das adversidades impostas pela Série B e muito pela qualidade do elenco.
O Grêmio foi para o Maranhão lá contra o Sampaio Corrêa para perder o jogo. Por quê? Porque sabia que venceria contra o CSA. E tá, venceu, cumpriu o dever de casa. Agora foi jogar contra o Londrina, poderia ter vencido. O que mais me indigna é isso. Porque seria natural o Grêmio ter uma qualidade superior a ponto de vencer seus adversários dentro ou fora de casa, mas não é natural. Não é natural quando você tem um time já com uma qualidade ruim e no segundo tempo o seu treinador ainda faz as substituições com o Thiago Santos, Lucas Silva, né, para deixar aquele meio campo assim mais combativo, mais físico, mais rústico, né, para não usar outras palavras, outros adjetivos né, que são ruins, né, que são né, maldosos até, mas tudo bem, vamos colocar dessa forma, né, um time mais defensivo, mais marcador, trazendo o adversário para o seu campo, e o adversário é o Londrina. E aí o Londrina consegue o seu empate. E aí o Renato vai para a entrevista e ainda diz, não, o empate seria um bom resultado aqui, é que pelas circunstâncias ficou um sabor amargo, porque a gente estava vencendo, mas o empate aqui seria um bom resultado. Claro, o Grêmio não vai jogar fora de casa para ganhar, ele vai para perder ou para empatar. E aí não tem como vencer. Mesmo que pudesse ou devesse jogar mais do que o seu adversário para vencer. Mas o fato é que o time é ruim. O Renato optou pelo Tassiano na ponta direita no lugar do Guilherme. E como eu disse, na Série B o Tassiano joga melhor, fez um bom jogo, talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio, não só pela assistência. O Diego Souza faz aquilo que ele tem que fazer. Ele na bola aérea ele é impressionante e o Grêmio joga para que isso aconteça, porque de resto você não consegue tirar muito mais do Diego Souza, que é um jogador pesado, que não tem movimentação, mas que tudo bem, faz aquilo que lhe cabe e ele está resolvendo. E é incoerente até da minha parte dizer que valeu o Diego Souza está sendo importante na Série B, mas vai um abraço. Para o ano que vem não tem como você permanecer com um jogador desse, porque vai mudar a realidade, eu espero, pelo menos. Vai mudar o cenário, o Grêmio vai ter muito mais competitividade na Série A e você não pode depender de um jogador que o time precisa jogar por ele, em que ele não toca na bola, menos quando é acionado. Chico, mas ele faz muitos gols, ele fez 14 gols, ele resolve e tal. Mas não dá, gente, não dá. A conversa vai ser outra no ano que vem. Então, valeu, Diego Souza, porque realmente o Grêmio tem dependido dos gols do Diego e ele tem colaborado. O Biel, que eu até falei no último vídeo aqui, talvez, né, a gente possa pensar no Biel como grupo e tal. Meu Deus do céu, tem um lance no primeiro tempo em que ele tá na frente do goleiro, o Diego Souza tá para fazer o gol e ele chuta em cima do goleiro. É uma falta de qualidade, assim, que escancara mesmo, assim, sabe? Que salta aos olhos a falta de... a ruindade mesmo de alguns jogadores, mas enfim. E aí o Grêmio não tem meia articulador, não tem nenhuma meia armação no jogo, né? O Renato improvisa o Lucas Leiva, que até começou bem, teve uma boa jogada em que ele quase faz um gol, ele foi bem no jogo anterior, mas não é a dele, né? Vamos combinar, não é a dele. E o meio-campo fica pesado. O Bitelinho ainda é um jogador que eu aposto, que tem qualidade técnica com a bola no pé, mas você vai depender de Diogo Barbosa, você vai depender de Edilson, a coisa complica. O Kahneman e o Jeromel em campo sempre dá um alento pra gente, né? Se não pela qualidade, porque eles já estão se não pela questão física, porque eles já estão numa descendente da carreira, pela qualidade que eles entregam, pela raça, pela vontade, por estarem vestindo o manto com vontade, né? Isso faz toda a diferença. E o Kahneman está suspenso de novo, uma pena porque daria uma sequência para essa dupla aí que a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo aí. Mas enfim, com algumas raras exceções, o time tem muitas limitações, tem muitas dificuldades e não nos dá muitas esperanças. O que acontece? Eu digo para o ano que vem, tá? O que acontece agora? O Grêmio vai jogar contra o Bahia, se vencer o Bahia, vai precisar de 2 ou 3 pontinhos pela projeção nos últimos 3 jogos. Então, agora, se tivesse vencido o Londrina, era só vencer o Bahia que matematicamente o Grêmio já estaria na Série A. Mas tropeçou, deixou a vitória escapar e agora vai precisar ganhar do Bahia em casa e ainda depender de alguns pontinhos. Não pode ser fácil, né? Não tem como. Sabe, e o Grêmio tá remando, vai subir, eu sei, mas parece que não sai do lugar e a coisa não resolve. São 4 jogos só, gente. Faltam 4 jogos para terminar a Série B e o Grêmio ainda não subiu. Mas vamos lá, vamos ter fé de que isso vai acontecer. E aí, meus amigos, é fazer uma reformulação completa, é mandar muita gente embora, é tentar contratar e mudar completamente a fotografia, porque ou o Grêmio faz isso, eu já estou avisando agora, ou bate e volta. Porque a gente já está falando de 2 anos de sofrimento. Um quando cai e um quando tenta subir.
Agora, um terceiro, esse momento de reconstrução, de reformulação, ele vai ser bem complicado. Inclusive para definir se o Renato vai ser ou não o técnico. E a gente está com uma eleição ainda em andamento, né? Os presidentes estão reféns do que o Renato vai querer, porque ele é o maior ídolo e nenhum candidato, nenhum presidente que assumir agora vai se opor ou vai ir contra o Renato nesse momento, mas é preciso saber logo se será o Renato, porque ele vai ter que participar dessa montagem. Se fala até na procura de um executivo novo, Rodrigo Caetano, que está no Atlético Mineiro, o Alexandre Matos, foi procurado. Alexandre Matos foi procurado do Atlético Paranaense, mas por um dos candidatos. Então depende também desse candidato se tornar presidente. Se fala também no Anderson Barros do Palmeiras. Mas se o Renato permanecer, a gente sabe que ele centraliza tudo isso, né? Então, de que forma o futebol do Grêmio vai pensar o futebol, vai pensar suas contratações para o ano que vem? Isso tudo me preocupa, mas é papo para mais adiante. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!